Olá pessoal, olha só, vou fazer a correção dessa atividadezinha aqui, ó, de história, né? Passei semana passada, né? Então, tá dizendo assim, ó. As ações do homem no texto, no tempo e no espaço, né? As ações do homem no tempo e no espaço. Aí aqui, ó, o macaco se desculpando. Desculpa, construtor de imóveis. Só queria colorir o meio ambiente. Aí o outro diz: Ei, seu comedor de bananas, por que fez isso com a minha casa? Toda pichada, como pode respeitar se não respeita os outros, né? Então, só pichar não pode fazer, né? Aí aqui tá, né? Nós devemos tratar bem as pessoas, né? Tem coisas que não podemos fazer, né? Aí tá aqui, né? Como na história do macaco pichador, as ações que prejudicam o meio ambiente são responsáveis por seu desequilíbrio e devastação. Sem meio ambiente não há vida. Nós vivemos no meio ambiente, nós precisamos do meio ambiente para poder viver, não é? Nós não podemos destruir o meio ambiente. Percebemos que existe um vínculo entre natureza e ação humana. Observe a história em quadrinhos e responda. Aí está aqui, ó. Magali é conhecida por ser muito comilona. De acordo com a história, destaque a atitude que a menina teve no cuidado com o meio ambiente. Qual foi a atitude que ela teve? Olha só, repare só, ó, né? Ela aqui no primeiro quadrinho, ela olha lá, né? Vê uma macieira, ela corre para a macieira, tira uma maçã, come a maçã e faz o que com a maçã? Joga no lixo, né? Essa foi a atitude dela, jogou o lixo no lixo. Então essa é a resposta de vocês. Jogou o lixo no lixo. Agora que isso aqui é bem legal, olha só. Cuidar e preservar do meio ambiente, do meio em que vivemos, é fundamental para que as gerações futuras possam aproveitar. Desembaralhe as palavras e expressões e forme uma frase. Então nós vamos aqui, ó. Repare só que as palavras estão todas embaralhadas. Mas tem os números, é só seguir os números, ó. Número 1, cuidar. 2, do. 3, meio ambiente. 4, tem a ver. 5, também. 6, com humildade. 7, com solidariedade. 8, cadê o 8? Cadê o 8? 8. Com o 9 próximo. Então, o 9 é o próximo. Então, fica assim a frase. Igual eu botei aqui, ó. Cuidar do meio ambiente tem a ver também com humildade, com solidariedade, com o próximo. Entendeu? Cuidar do meio ambiente. Se você vai cuidar do meio ambiente, você também tem que cuidar bem das pessoas, né? Que vivem no meio ambiente, né? Tratar bem, ser humilde, né? Ser solidário. Solidário é o quê? É você tratar bem as pessoas, ajudar as pessoas quando você puder, né? Ajudar o próximo, né? Ajudar as pessoas. Quando você puder ajudar, ajudar faz um bem danado pra gente, né? Agora aqui um textozinho bem legal. Mudanças e permanências ao longo do tempo. No tempo da vovó e do vovô, meus avós sempre me contam como era divertido ser criança na época deles, com tantos brinquedos diferentes. Que saudades o vovô tem das brincadeiras com os amigos, carrinho de rolemã, peteca, peão, bicicleta e pipa. A vovó lembra contente de suas lindas bonecas, brincadeiras com as amigas, passa-anel, pega-pega, televisão, videogame, naquela época não tinham, né? Então as coisas mudaram muito, né? Tinha muitas brincadeiras diferentes. Das brincadeiras. Do que o texto fala? O texto fala das brincadeiras do tempo dos avós, né? De que brincadeiras a vovó tem saudade? Carrinho de rolemã, peteca. O vovô, né? O vovô tem saudade de rolemã, carrinho de rolemã, peteca, peão, pipa, passa-anel e pega-pega. Aqui outra pergunta aqui, ó. De que a vovó mais gostava? Ela gostava muito de brincar de boneca, está dizendo lá, né? Você conhece alguma dessas brincadeiras? Eu conheço todas, né, pessoal? Eu conheço todas. Aí vocês vão colocar qual que vocês conhecem. Qual brincadeira atual não existia na época dela? Não existia o videogame. Aí aqui a vovó está dizendo. Você já ouviu algumas palavras ou expressões que seus avós usam no dia a dia
que nos parecem bem antigas, palavras também têm moda e voltam no tempo e no espaço, e variam no tempo e no espaço. Aqui o vovô está dizendo, mas será o Benedito? Muitas palavras que o pessoal usava antigamente, hoje em dia não usa, né? Eu tinha uma tia que fala muito assim, ó, baixa o facho, fica quieto, né? Futriqueira, quer dizer, fofoqueira. Minha avó, minha tia fala muito essas palavras, né? A minha sogra fala muito, que prata raiz, quer dizer, um prato muito cheio. Que lugar ermo, quer dizer, um lugar que não tem quase ninguém. Né? São algumas expressões que antigamente, hoje não tem mais. Pesquisa o significado da expressão no balão acima, que eram comuns no vocabulário de gerações passadas. Então, mas será o Benedito? Quer dizer, mas será possível? Outra coisa que o pessoal dizia muito antigamente, que hoje em dia não se fala, mas morou? Quer dizer, entendeu? Morou? Entendeu? Aqui, ó. Transformações das cidades, a história de ontem e hoje. As cidades vão mudando, né, pessoal? A cidade de hoje ela é bem diferente da cidade que era antigamente. As coisas vão mudando. Mas algumas coisas permanecem, né? Como aqui, a igreja a catedral, ela mudou, mas ela está lá ainda. A ponte Marcelo Martins, a antiga estação ferroviária, que hoje é a Secretaria de Educação, está tudo lá, né? Aí vamos ver o que está dizendo aqui. A cidade que hoje conhecemos não era assim antigamente. Campo dos Goytacazes sofreu muitas transformações, cresceu e se modificou bastante nas últimas décadas. Relacione algumas dessas construções históricas que permanecem ao longo dos anos nas cidades dos campistas. Então, algumas coisas mudaram. Por exemplo, a estação ferroviária, que antigamente era a estação ferroviária, hoje em dia é a Secretaria de Educação. A ponte continua, só que hoje não passa carro, né? Só passa bicicleta e moto. E a catedral continua lá também, a mesma coisa. Então, para a gente relacionar, olha só. Estação ferroviária Leopoldina se impõe na paisagem urbana de Campos desde o século XIX. Essa é a número 3 aí, tá? Essa aqui, ó. Estação ferroviária, né? Eu falei com vocês que eu já tive até lá, já, né? É a Secretaria de Educação. Lá tem um lugar até de comprar ingresso ainda. Depois, a Ponte Marcelo Martins, nos tempos atuais, passa a ser exclusiva para ciclistas e pedestres. Então, essa aqui, ó. A Ponte Marcelo Martins, a chamada Ponte de Ferro, que a gente chama, né? E, por último, a Catedral Diocesana de Campos está localizada numa das partes mais elevadas da região da cidade, central da cidade. Aqui, a Praça São Salvador, onde está a Catedral São Salvador. Aqui vai falar sobre... O grande problema é que as cidades crescem muitas vezes de maneira acelerada e, como tal, sem um planejamento. A grande concentração populacional em pequenos espaços necessita de alguns serviços para que possa garantir um mínimo de condições de vida às pessoas. Observe as imagens e escreva os serviços que são essenciais para a qualidade de vida. Pessoal, isso se chama saneamento básico. O que é o saneamento básico? São os serviços essenciais que o governo tem que prestar para as pessoas, como coleta de lixo, distribuição e encanamento de água. Então, os dois que estão aparecendo aqui é distribuição de água tratada, né? O cano aqui tratando água, que é a Águas do Paraíba, que é a responsável, a empresa responsável pela distribuição de água aqui é a Águas do Paraíba. Infelizmente, nem em todo lugar tem a distribuição de água, né? Como aí no Canaã mesmo não tem. A nossa escola, o caminhão precisa levar água, isso é um absurdo, né? Teria que ter o encanamento de água tratada aí, né? E a coleta de lixo, que eu não sei se é feita aí. Mas eu acho que em todos os bairros são feita a coleta de lixo, né? Então esses são os dois serviços que são obrigatórios que a prefeitura tem que prestar. Aí aqui está falando sobre o índio Goitacá. Cabeludo, alto e bravo, o índio Goitacá. Que o índio Goitacá, por isso que Campo dos Goitacás, porque aqui na nossa região moravam os índios Goitacá. Leia o relato da historiadora campista Silvia Paz. Silvia Paz, pessoal, foi minha professora. Sobre os primeiros habitantes da nossa cidade. O indígena Goitacá gostava muito de nadar no rio Paraíba e em outras áreas alagadas da região. O cabelo era muito comprido na parte de trás, raspava a cabeça na parte da frente. Viviam da pesca e da coleta de frutos. Outro traço marcante é que não usava nenhuma espécie de tanga, só usava pintura. Então ele só pintava o corpo só, não usava roupa nenhuma, estava pelado. De acordo com o texto, quais os hábitos cotidianos do indígena Goitacá? Então o que ele fazia, né? Nadar no rio
pintar o corpo, andar pelado e raspar a cabeça. Está dizendo no texto, né? As águas fluviais sempre foram responsáveis pelo início das primeiras cidades. O indígena Goitacá tinha o rio como fonte de alimento, higiene pessoal. Como é chamado o rio que banha nossa cidade? Rio Paraíba do Sul, né, pessoal? Nosso rio aqui é o Rio Paraíba do Sul. Aqui. Diferencia o indígena Goitacá, diferente do indígena Goitacá, quanto ao uso do rio para sua sobrevivência, hoje torna-se necessária a conscientização de ações que visem preservar e manter nossos rios limpos. Podemos tomar banho no rio que banha nossa cidade, assim como o indígena fazia antigamente? Por quê? Não, não podemos. Por quê? Porque hoje o rio está poluído, muito poluído, pelo esgoto, né? Então, antigamente ele não tinha essa poluição, hoje em dia ele está poluído. Então, não podemos porque ele está poluído, apesar de muita gente tomar banho ainda. Na nossa sociedade, muitas vezes ainda se tem a visão de que ser indígena é viver na floresta, enfeitar-se com plumas e ter pinturas coloridas pelo corpo. Essa é uma visão preconceituosa dos povos indígenas. Em nossos dias, eles têm acesso a modernas tecnologias e as adaptam a seus costumes. Tudo isso sem abandonar sua identidade indígena. Em sua opinião, o que é ser indígena? Na minha opinião, pessoal, cada um pode fazer o que quiser, tá? Na minha opinião, ser indígena é ser descendente de índio, tem que ser descendente de índio e tem que manter os seus costumes. Eu aqui escrevi, tive que apagar, tá? Então, tem que ser descendente de índio, né? Seus pais, avós têm que ser índios e você tem que manter suas tradições. Mesmo que você não precisa andar pelado, você não precisa andar com cocá na cabeça, mas você tem que manter alguns costumes, ok? Respeitar suas tradições. Qual deve ser a atitude da sociedade brasileira em relação ao indígena? Respeito, pessoal. Tudo tem que ser o respeito. Respeitar suas tradições, seus costumes e principalmente suas terras, né? Muita gente está invadindo as terras dos índios. Agora aqui, ó, que legal isso aqui, ó. Ética, cidadania no decorrer da história. Olha só, nós estamos vendo essa imagem aqui, olha só. O menino sentado aqui, ocupando o espaço do banco todinho, enquanto tem uma pessoa com muleta em pé, uma senhora com uma criança no colo e um idoso, tudo em pé. Isso é uma atitude ética? Não, não é uma atitude certa. Ele teria que levantar, ficar em pé e dar lugar para os idosos, né? Você tem que dar lugar, você tem que ajudar as pessoas que precisam mais do que você, né? Para quando você precisar, as pessoas também te ajudarem. E aqui, ó, aqui está uma atitude ética, né? Olha só, o carro parou e a criança atravessou na faixa de pedestre. A criança está fazendo certinho, atravessando a faixa de pedestre, e o carro também está fazendo certinho, parando para a criança passar. Tudo certo, isso aqui é uma atitude ética. Isso aqui é uma atitude antiética. Olha lá. A sociedade construiu, ao longo da história, um conjunto de regras e valores que determinam o comportamento dos indivíduos para que haja condições de uma vida, de uma boa convivência. Isso se chama ética. Circule a imagem que representa uma atitude da sociedade, uma atitude ética. Então, a atitude ética é essa aqui. Descreva a atitude antiética na imagem não circulada. A atitude antiética é o quê? O menino ocupando todo o banco e idosos em pé. Isso é uma atitude antiética, né? Como devemos nos comportar de forma ética na escola? Né? Aqui está a turma da Mônica, como devemos fazer, né? Qual foi a atitude antiética do Cascão? Quem viu o vídeo viu lá, né? Que o Cascão estava colando, né? Estava mentindo, né? Estava colando. Quando você cola, você está pegando mentira. Que não foi você que fez aquela atividade, né? Você colou de outra pessoa. E você não aprende nada se você fizer isso. Então, colar é uma atitude antiética. Então, qual foi a atitude antiética de Cascão? Colar na prova e mentir. Ok, pessoal? Essa foi a nossa correção de hoje.